Espero que seja interessante para vocês a palestra, né? A gente vem falar de um tema um pouco mais leve mesmo do que o anterior, mas não menos importante, né? Então, a gente está falando aqui de playground, onde acontecem muitos acidentes com crianças, né? A gente sabe que o acidente é uma questão importante, tanto quanto a violência, né? Em termos de representatividade aí nas estatísticas, a gente vê um montão de crianças sofrendo lesões por acidentes e até perdendo a vida, né? Então, eu venho aqui falar com vocês sobre Playground. Eu sou Gabriela, gerente executiva da ONG Criança Segura, uma ONG que é focada, né, na prevenção de acidentes. Só para a gente alinhar, antes de eu começar, a nossa palestra, o nosso bate-papo aqui, ele tem pouco, assim, um caráter técnico, sabe? Vocês devem estar pensando, mas playground, a gente não é engenheiro, né? A gente não vai entender, como assim que eu vou ter que aprender o que é perigoso no playground? Eu também não sou, eu vou falar numa linguagem bem simples, né? O que pode ser perigoso para que a gente consiga também orientar os familiares, né, os pais. E mais do que isso, tem outras questões, outras reflexões nesse tema de playground, que é o que eu estou trazendo para vocês. Então, espero que seja útil e que vale a pena aí ter ficado até agora e continuado, né, com a gente. Espero que continuem. Rapidamente, só para vocês saberem quem está aqui falando para vocês, né, a criança, não sei, quem aqui conhece a Criança Segura? Só para eu ter uma ideia. Tem bastante gente, que bom. Bom, mas a Criança Segura é uma ONG fundada pelo Dr. Martin, que é esse daqui. O Dr. Martin é americano, na verdade, ele é brasileiro, foi com 8 anos para os Estados Unidos, e ele fundou a Safe Kids lá, porque quando ele começou a atuar num hospital infantil em Washington, ele fala que não se conformava com a quantidade de crianças que ele perdia para acidentes. E ele foi estudar, viu que 90% dos acidentes são evitáveis. Isso é muita coisa, né, gente? Assim, pensa que 90% das crianças que a gente perde, e aí, nem sei, assim, não dá nem para falar muito do impacto de perder uma criança para uma família, né? Porque eu acho que é incalculável. Agora, para aquelas outras, tem um estudo que mostra, para cada uma que morre, 4 ficam com sequelas. Então, para aquelas outras tantas que ficam, né, que sofrem lesões, que ficam com sequelas, o impacto que isso tem para a família e para a criança é muito grande, né? Então, o Dr. Martin não se conformava com isso e falou, não, se eu sei que 90% é evitável, chega a ser quase um crime a gente não evitar, né? Porque a criança é submetida a tudo isso, a família é submetida a tudo isso. Então, ele começou a Safe Kids, lá, né, eles chamam. Aqui a gente escolheu adotar o nome Criança Segura. E eles conseguiram dados muito bons. Assim. Então, um pouco menos de 30 anos de atuação, eles já tinham reduzido o número de mortes de criança por acidente, lá nos Estados Unidos, em 50%. E aí, considerando assim, o que ele constatou com isso, né? A prevenção funciona, dá certo. Eu quero levar para outros países. E aí é nesse contexto, em 87, que a Criança Segura... Desculpa, em 2001, que a Criança Segura surge aqui no Brasil. Então, a gente tem aí, está atingindo 18 anos no ano que vem. Aqui, rapidamente, só para vocês entenderem que depois continuou expandindo. Hoje é uma rede internacional. A Safe Kids existe em todos esses países azuis. Mas não vou tomar muito tempo não falando disso. E aí, por fim, quero só dizer assim, então, o que a Criança Segura começou aqui em 2001, o que a gente faz, né? Para quem não conhece, ou mesmo para quem conhece, relembrar, refrescar a memória. A gente trabalha produzindo muito conteúdo, fazendo uma comunicação muito forte sobre os acidentes e como orientando como evitá-los, né? A gente também tem uma frente muito forte de mobilizar pessoas para essa causa, através de um curso online gratuito, então vocês podem indicar para todo mundo, inclusive tem um curso só para os pais. E, por fim, a gente trabalha numa outra parte um pouco mais estrutural, de trazer esse tema de segurança para a agenda dos governos. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar aqui de playground, né? Então, uma das nossas lutas com o apoio da Sociedade Paulista e Brasileira de Pediatria é, por exemplo, tornar a norma da BNT de playgrounds obrigatória. Hoje ela ainda existe uma norma que foi toda pensada para trazer mais segurança para as crianças no parquinho e ela não é obrigatória. Então, isso também é uma coisa que a Criança Segura faz. Entrando
entrando especificamente nos playgrounds, tá, gente? Não vou ficar lendo, mas, assim, esse slide, ele traz um pouquinho assim, do que a gente acredita que para a criança significa o brincar, né? Então, assim, às vezes a gente pode subestimar um pouco nessa coisa, mas é um parquinho, tal. Não, gente, o brincar ele tem um papel fundamental para a criança, né? O correr, pular, escalar, se movimentar tem um papel muito importante para o desenvolvimento da musculatura, para a socialização. Então, assim, o playground, eu sei que a gente olha pouco para ele quando a gente fala de acidente, porque a tendência é que a gente olhe para os que são mais significativos, né, como o trânsito, que eu sei que vocês já escutaram aqui mais cedo, né? Mas o playground ele é um espaço super importante, né? Porque é um espaço que propicia esse brincar. Óbvio que não é só lá que a criança vai brincar, né? A gente defende que a criança brinque em todo lugar, tudo é brinquedo para a criança. Aqui no palco ela vai começar a brincar com a luz, com a sombra dela, isso já é um brinquedo. Mas o playground é um espaço que originalmente foi pensado para ser um espaço de brincar da criança. Então a gente pensa na criança segura e que assim, é fundamental que, se esse espaço é pensado para a criança, que ele ofereça as condições mínimas de segurança. Então, eu não posso ter um playground que é um lugar projetado para a criança brincar e ele oferecer risco, e ele ser perigoso, e ele está enferrujado, e ele está caindo aos pedaços. Então, isso é uma questão muito importante, assim, né? Diferente de outras coisas que não são brinquedo, não foram projetadas para a criança brincar, mas ela brinca porque é criativa e é legal que seja, né? Como o armário de panelas, que ela vai lá brincar, pôr a panela na cabeça. Diferente disso, o parquinho é projetado para a criança. Então, a gente precisa minimamente aí ter alguns cuidados, né, para que ela exercite esse brincar seguro. Só que não é isso que acontece, né, gente? Infelizmente, aqui eu peguei assim muito rápido, eu dei um Google ontem à noite, terminando minha apresentação. O que acontece é isso daqui, né? O que a gente vê é um descaso enorme com o playground, é um monte de parquinho aí meio largado e acaba gerando essas notícias, né? Que é criança morre, crianças se machucaram, né? Infelizmente, isso acontece, né? Infelizmente, não é só um raladinho. Então, acontece muito, inclusive com casos fatais. Acho que o último caso fatal que a gente teve, que foi bastante falado na imprensa, foi no ano passado, no município de Poá, aqui perto de São Paulo, de uma criança, uma menina, já não era tão pequena, ela tinha 8 anos, se eu não me engano, e ela morreu, né, porque a madeira que segurava os balanços caiu em cima da cabeça dela. Então, é um caso fatal, né, e eu acho isso, assim, inadmissível. Eu falo, gente, não é possível que a medicina avança tanto, né? A gente aprende tanto a cuidar da saúde da criança e de todo mundo, e a gente ainda perde alguém por causa de um motivo bobo desse, né? Então, acho que é um pouco isso. Quis trazer os números oficiais aí do Ministério da Saúde, não para ficar assustando, não, nem parecer trágico, mas acho que é importante a gente saber para ter a dimensão do problema, né? Então, eu peguei os últimos 10 anos, eu fiz um recorte. Nesses últimos 10 anos, a gente perdeu 28 crianças, né, para acidentes, e aí pouco mais de 4.000 crianças foram internadas só no SUS por conta de acidente em playground, tá, gente? Aqui eu estou falando só de playground. Lembrando, acidente, diferente das violências, não é notificação compulsória. Logo, tem mais um montão de casos que talvez não estejam aí, né? Que não entrou lá na ficha que foi um acidente em playground, só disse que foi uma queda que causou um traumatismo craniano, por exemplo. Então, esse número aí, principalmente das internações, deve ser bem maior. Das mortes, a gente sabe que é bem fiel. Mas isso tudo já é muito, né? É muita coisa. Perder aí de 2 a 3 crianças por ano para isso, eu acho bastante. E aí, o que a gente precisa fazer, né, gente? O que é importante para combater isso? Acho que 2 coisas são fundamentais. A primeira é supervisão, né? Então, quando a gente fala de supervisão, tem que tomar muito cuidado, né? Aí vocês que imagino que estejam mais na linha de frente com os pais, né, no dia a dia, porque a gente quer que os pais supervisionem, uma supervisão que a gente chama de constante ativa, né? Que é aquela supervisão que, assim, eu não estou olhando o WhatsApp só ali
sentado no banco da pracinha, né, que a criança está no playground. É uma supervisão que eu estou realmente olhando e avaliando se a criança vai se colocar em um risco que vai além das capacidades dela. E ativa, isso é uma supervisão constante. E ativa porque a gente tem que estar meio que pronto para agir, né? Assim, além dessa supervisão, e essa supervisão, então, tem que ser super atenta, mas muitos pais acabam confundindo com aquela supervisão noiada, né? Que então, não sobe aqui no escorregador, não faz isso, não faz aquilo, vou ficar segurando aqui caso ele caia. Não é isso que a gente quer dizer com supervisão também. Então, é isso que eu falei. O parquinho tem questões um pouco mais subjetivas que só as regras, né? Então, acho que isso que eu quero trazer um pouquinho, porque eu sei que no dia a dia é difícil, né? Como que a gente orienta para aquele pai não perder a mão? Né? Qual que é o limite certo? Então, eu acho que é um pouco isso. Avaliar de longe, a gente sempre brinca. Chegou no parquinho, a gente faz uma primeira avaliação, sabe? Deixa eu dar uma sondada aqui. Viu alguma coisa muito gritante, assim, aqui tem um prego enferrujado para fora, pontudo, vamos brincar em outro lugar. Não rola brincar ali. Agora, viu que está tudo ok? Deixa a criança solta, deixa ela fazer as atividades livremente, olhando de longe, né? Só vendo ali se ela vai se colocar em algum risco. Então, isso é uma supervisão legal. Não é nem aqui não está prestando atenção, que está olhando só o celular, e nem também a que fica ali fazendo a rede embaixo da criança, né? Então, isso é importante. E a segunda coisa, que é muito importante, é o projeto do playground, né? Quando a gente fala de condições estruturais, físicas do playground, muita gente confunde com manutenção. Então, é o que eu mais escuto. Quando eu falo, eu sou envolvida, né, com esse assunto de playground, eu coordeno a comissão da BNT de segurança em playground, todo mundo fala, é verdade, olha, os parquinhos são muito mal conservados, eles estão muito ruins. Sim, eles estão, porque a nossa prefeitura não tem um contrato com nenhuma empresa que faça manutenção de playgrounds, mas não é só manutenção. Então, isso é uma coisa muito importante que eu queria trazer para vocês. Assim, o parquinho ele tem todo um projeto antes dele existir. E é importante que esse projeto tenha considerado a segurança da criança, né? Que ele não tenha sido só fiz porque é isso mesmo. Então, por exemplo, vou dar um caso assim, bem clássico, o escorregador. A criança é muito arteira, muito criativa, e ela resolveu descer o escorregador. Ao invés de descer sentada, ela resolveu descer em pé, porque, né, ela é assim, ela é criativa. Aí, a gente já ouviu algumas vezes dizer assim, mas aí é mau uso, né? A criança desceu de um jeito que não era para descer. Não existe mau uso quando a gente fala de criança, porque ela é criativa, né? Então, por exemplo, nesse caso, tem uma alteração de projeto no escorregador que pode ser feita para a criança não descer em pé, como aquele arco que a gente coloca, né? Quando ela acaba de subir a escadinha, ela tem que sentar para começar a descer, não tem? Tem um arco que a gente coloca, porque aí, obrigatoriamente, para passar embaixo desse arco para descer, ela tem que sentar. Não tem como ela descer em pé. Então, isso e tem várias outras coisas que aí os engenheiros, né, técnicos pensam para trazer mais segurança. Ou, ao contrário, a criança ela subiu o escorregador em pé e tinha outra criança descendo e elas se bateram e uma caiu e foi um acidente horrível. Não. Se a gente escolhe muito bem a angulação desse escorregador, eu faço de um jeito que a criança não consegue subir por ele, ela só consegue descer. Então, outro exemplo de projeto. Outra coisa, os balanços, né? Por exemplo, a gente tem os balanços naquelas baias, né? Os assentos naquelas baias de ferro. Se eu tenho lá 3, 4 balanços na mesma baia, a criança que vai acessar os balanços do meio, ela vai tomar a balançada das outras que estão em movimento já no canto. É outra coisa de projeto, não tem nada a ver com manutenção. Então, é importante que a gente considere, que a gente minimamente saiba, né, mesmo sem ser engenheiro, arquiteto, que a gente minimamente saiba dessas questões. E é muito importante que os parquinhos sejam projetados considerando essas questões de segurança, né? E mais, óbvio, além disso, também recebam a manutenção devida, para que, além do projeto ser bom,
eles também não ofereçam um risco porque não recebeu ali a manutenção necessária. Então, né, coisa enferrujada. Mas daqui a pouco eu vou passar mais a fundo no que realmente pode trazer um risco. Vamos lá, já que falamos disso, né? Aqui tem algumas questões, nem vai dar, eu acho, para vocês lerem. Eu vou falar algumas questões, tá, que são importantes. O desenho é mais ilustrativo mesmo. O que é legal da gente pensar em termos de estrutura, né, de playground? O que é muito importante, assim? Eu falei já algumas coisas. Então, o assento do balanço, né, 2 em cada baia no máximo. O escorregador, além dessas questões que eu falei, de ter né, a barra para a criança ter que descer, tem outra coisa importante também, que é aquela... A gente nem percebe, né, isso. Assim, eu, pelo menos, não percebi antes de começar a trabalhar com isso. Mas o escorregador, depois que a criança desce, ele tem uma área que a gente chama de desaceleração, que é aquela parte retinha no final. Isso por quê? Para a criança não descer e não bater direto no chão, né? Que nem sempre o piso de um playground é adequado. Então, isso evita um monte de machucado. Então, isso é importante que os playgrounds, que os escorregadores tenham. Outra coisa que é super importante num playground, que é uma luta nossa, né, para trazer mais segurança. Piso que absorve impacto. Então, assim, a maioria dos acidentes que acontecem em playground são quedas, né? Porque a criança é isso, ela vai escalar o brinquedo, ela vai dar um jeito de fazer coisas ali que não estão previstas e as quedas acontecem. Então, se a gente consegue ter um piso que absorve impacto, né, eu minimizo muito a gravidade dessa lesão. Não é que ela não vai cair, ela pode até cair, mas a gente ajuda aí para que não seja tão grave. Então, o piso é uma coisa super importante. Outra coisa bem importante em playground, que a gente também não pensa muito assim, é qualquer tipo de obstáculo que a gente tenha nessa área de playground. Então, assim, ele foi construído lá num lugar, mas tinha uma muretinha ali no meio, mas aí a gente não podia tirar, tinha uma tampa de bueiro, que não tem como mudar de lugar, e aí forma degrau, ou forma obstáculos, né, nessa área. O que criança faz, né, em playground? Ela corre, gente. Ela não vai andar assim, olhando degrau. Ela vai correr. É natural, é o que a gente quer que ela faça mesmo, né? Então, qualquer tipo de obstáculo, principalmente obstáculo rígido, que a gente chama, né, é um perigo, porque a criança corre, ela pode tropeçar, ela pode bater a cabeça em alguma coisa rígida, né? Então, eu vejo muito playground, é bem comum ver com todo o entorno dele, assim, com aquela guia, como se fosse guia de rua mesmo, né, de cimento. Isso é super perigoso. Tem um monte de criança que se machuca com isso, porque cai, bater a cabeça no asfalto, assim, para uma criança. Então, isso é uma questão importante. Vamos lá, vamos relembrar aqui. Tem uma coisa bem importante de material, né? Material e revestimento como um todo. Tem muitos parquinhos que a gente vê. Tem 2 materiais predominantes, né? Um que é a madeira. Aí tem várias coisas importantes sobre essa madeira. Primeiro, ela tem que drenar água. Ela não pode ser... É um tipo de madeira específico que não vai ficar cheio de farpa, sabe? Porque isso é uma coisa que machuca muito a criança. Ou quando a gente vê aqueles parquinhos mais de alumínio, né? De ferro. Aí ele tem que receber um revestimento, nesse caso, que é antioxidação. Por quê? Qual que é o grande problema de manutenção em playground? Ele fica exposto no sol, na chuva, no vento. Então, é muito fácil, né, de estragar. Então, precisa receber o revestimento adequado. Que é um exemplo também de revestimento que dá um monte de acidente. Escorregador, quando é aquele de alumínio e não é pintado, ele esquenta no sol. A gente mora num país tropical, né, gente? Que a maior parte do ano é quente. E a criança vai lá brincar na hora do almoço e queima. Queima mesmo, porque é muito quente, né? Quando ela senta e começa a escorregar e aí já não dá mais para voltar, ela se queima. Então, precisa ser revestido com uma tinta adequada. A tinta vai ajudar a segurar um pouco a caloria também. Então, isso é uma coisa importante. Tem um acidente que acontece muito em playground, que além da queda, né, que eu falei que acontece muito, o segundo, que eu acho que mais acontece, são os aprisionamentos. O que é aprisionamento? Né? Quando a criança vai prender uma parte do corpo, cabeça, braço, perna,
em vãos que tem nesse playground. E aí é difícil até da gente falar aqui, porque aí entra numa parte bem técnica, né, das medidas, né? Não vou entrar nesse mérito, mas qual que é a regra, basicamente, né, falando de forma bem simples? Ou o vão tem que ser bem estreito, a ponto da criança não conseguir pôr a mão ou a cabeça, ou ele tem que ser bem largo, a ponto dela conseguir pôr a mão e voltar, ou pôr a cabeça e voltar e não ficar presa, né? Mas também não pode ser tão largo a ponto que ela passe. Então, por exemplo, um vão clássico aí é do guarda-corpo de uma casinha do Tarzan, por exemplo, né? Então, ela tem toda cercadinha em volta por madeirinhas. Se a gente faz muito largo, a criança vai passar. E aí ela vai cair, vai ter uma queda livre relativamente alta, né? Porque a casinha é alta. Então, essa é mais ou menos a regra dos aprisionamentos, né? E tem aprisionamento de dedo também. Então, a gente fala... os parafusos, né, quando tem a abertura dele, tem que ser tudo tem que receber aquela capinha, né, para não ficar, primeiro para não ficar saliente e segundo para a criança não conseguir colocar o dedinho, porque parece às vezes a gente fala assim, nossa, mas isso dá acidente? Dá porque o dedinho não é só a criança que está fazendo assim, é a criança que está correndo, enroscou alguma coisa, né, enroscou o dedo. Outro acidente que acontece muito também é isso, da criança prender partes protuberantes da roupa, né, em partes dos brinquedos, seja porque está com uma farpa, seja porque o brinquedo está com uma parte saliente, né, um prego para fora, e a criança está correndo, enrosca capuz, enfim, todo tipo de roupa aí que esteja muito solta. Então, essa questão do vestuário também é uma questão importante que os pais têm que observar na hora de levar no parquinho, né? Tem que estar bem confortável, sem muita coisa, muito pano sobrando, porque a criança vai correr e vai enganchar nas coisas, né? Então, isso é uma coisa bem importante. Vamos ver aqui o que mais que a gente tem. Eu acho que essas são as que eu falei, são as principais, assim, que são facilmente né, da gente de fácil entendimento para quem não é engenheiro, enfim, não trabalha com isso. Então, não é nada de outro mundo, né, gente? Assim, é óbvio que se a gente não sabe, às vezes pode parecer estranho, mas são coisas simples que todo pai, toda mãe consegue observar, né? Eu falo assim, poxa, as pessoas nem sabem que tem uma norma de playground, muito menos sabem quais são as condições de segurança que esse playground deve obedecer, né? Então, é uma coisa boba que, se os pais soubessem, para eles conseguirem fazer essa vistoria quando eles chegam no playground, né, essa vistoria informal, a gente conseguiria evitar um monte de acidentes, e até mais do que isso, né? Porque também não é legal eles, então tá, a criança não vai brincar aí porque está perigoso, e a criança fica sem alternativa para brincar. Também é uma coisa ruim, vai privar a criança. Mas se o pai está mais informado e ele passa por uma situação dessa, de chegar num parquinho, a criança não poder brincar porque tá ruim, está perigoso, esse pai e essa mãe passam a ser agentes, né, de transformação aí nesse assunto, porque daqui a pouco a era da informação, né, gente? Aí começa a pressionar, eu vou falar lá na subprefeitura do meu bairro, eu vou apoiar uma campanha, porque ninguém gosta de ter um direito, né, privado, porque não estava bom, enfim. Então, quanto mais conhecimento as famílias tiverem nesse assunto, melhor vai ser para as crianças, né? Tanto porque elas vão evitar uma situação de risco, quanto, né, para a gente pressionar mesmo, para melhorar esses parquinhos. Aqui é uma questão bem assim, tá? Como que eu posso orientar? Dar um checklist de como eu oriento um pai, uma mãe, para fazer uma vistoria rápida num playground. Então, aqui algumas questões que eu trago, né? Então, primeiro, verificar a estrutura geral, se não tem trinca, se não tem coisa, né, danificada. E isso a gente olha, assim, dá para perceber a olho nu, é fácil. Uma trinca, por exemplo, ou uma parte solta, né, que é o que acontece muito nos playgrounds, principalmente os que têm movimento, então gangorra, balança. Pensa quantas idas e vindas aquela balança tem, né, o dia todo. Imagina um parque, sei lá, Parque do Ibirapuera. São muitas, né? E isso vai danificando mesmo. Ele requer uma manutenção, assim, muito frequente, que não recebe. Então, assim, é muito fácil da gente identificar uma balança ali em cima, a parte que a corrente está prendendo, né, no ponto fixo, seja uma madeira, um tronco, enfim.
Se aquilo está solto, que você vê que está meio bambo, então dá para olhar. Isso os pais conseguem olhar assim, sem ter muito conhecimento. Todas essas partes afiadas, né, que eu falei, quina, uma parte, né, pontuda para fora de alguma madeira, de algum prego, enfim. Isso é muito importante observar. Isso tem mais relação, né, com manutenção, assim, e também é fácil de ver, e é um que causa um montão de acidentes, né? Ou mesmo, eu vejo muito assim, quando tem essas ripinhas de madeira, que tem alguma função de guarda-corpo e tal, eu já vi várias vezes essas ripas quebradas, né? Então fica ali só aquela metade super cheia de farpa, assim, super pontuda. É um perigo para a criança. Eu também já vi muito esses guarda-corpos de cordinha. Talvez vocês também já tenham visto. E aí é muito comum também ver as cordas já todas esgarçadas ou partes faltando, né? Ela danifica também relativamente rápido no tempo. Então, isso é uma coisa importante de olhar. Barra, corrimão, barreira, se estão vergadas, rompidas ou afrouxadas. Analisar se as partes móveis estão com os rolamentos gastos. Certificar que os pisos, degraus, apoios de pé não tenham partes faltando. Isso é uma outra coisa, que nem aquela casinha, né? A base dela é toda de ripinha de madeira. É muito comum ter uma parte faltando. Aqui quebrou uma das ripas e tem um buraco. É o típico assim, acidente. A criança vai, enfia a perna nesse buraco e tem acidentes assim, desde os mais simples até pode ser um pouco mais grave. Então, essas partes faltando nos pisos é bem importante observar. Assento de balanço, se está firme, né, se não está danificado. Bueiros, buracos, o que eu falei, né? Aquelas coisas de obstáculos ou perigos na área que a criança vai correr, enfim, bueiro, buraco, canal, próximo ao playground. Eu vou adicionar aqui, que não está, mas até a própria rua, tá, gente? Quando o playground não é cercado, né, a criança tem um risco ali, carro passando muito perto, a criança que sai correndo, né, para a rua. Então, o ideal é que a gente esteja numa área um pouco mais afastada da rua e, de preferência, cercada. Esse é o melhor dos mundos, né? Eu vou fazer aqui, acho que não sei até que ponto a gente consegue trocar aqui, ter troca, né? Um auditório muito grande. E desculpa, eu não me preparei antes, eu não sei se abre para pergunta, eu esqueci de te perguntar isso. Mas uma reflexão que eu vou deixar, se tiver tempo para alguém contribuir, a gente fala, se não tiver, a gente encerra aqui mesmo, mas fica com a reflexão, né, porque, no mínimo, já traz isso, que eu acho que o grande dilema que a gente encontra hoje com essa questão dos playgrounds, né, além, óbvio, da grande missão de preparar os pais para saber minimamente analisar, que é o que eu trouxe aqui para vocês, eu acho que, mais do que isso, é a gente estar preparado para conseguir orientar os pais com relação a essa história do risco, né? Do quanto, como que é essa supervisão, né? O quanto eu posso deixar, porque é importante a criança ter autonomia, né? A gente quer que ela tenha, mas também a gente não quer que ela se exponha a um risco muito alto. Então, assim, a gente costuma dizer que o melhor dos mundos é o risco calculado, né? Aquele risco que a gente deixa a criança correr, sabendo que ele está totalmente dentro da capacidade dela. Então, está calculado, se der alguma coisa errada, não vai ser nada grave, né? Então, qual que é essa medida? E eu acho que, no fim, nem tem resposta certa, né? Porque a gente nunca vai conseguir calcular exatamente dessa altura, desse jeito, se ela cair desse... Não tem como, né? Mas eu acho que é importante trazer essa reflexão para os pais, né? Para que eles... no fim, eu estou falando aqui de conhecer muito bem a sua criança, né? Quanto mais os pais conseguirem olhar realmente com atenção para a criança e saberem, né, conhecerem as limitações, as capacidades dela e minimamente saberem um pouquinho, né, do que é um ambiente seguro de playground, mais a gente consegue deixar aquele pai preparado para evitar os acidentes, né? Então, isso é muito importante, que ele nem ultrapasse a medida ali de supervisão para tirar a liberdade da criança, mas que ele também tem esse equilíbrio. Então, essa é uma reflexão que eu deixo para vocês.
reflexão daquelas bem ruins, né, porque não tem resposta absoluta, mas eu acho que, no fim, é um pouco, né, o papel de quem cuida da criança, né? O pediatra tem muito esse papel de trazer essa reflexão para o pai. A gente não quer expor a criança a nenhum risco, né? Lógico, a gente preza pela saúde, mas um pouquinho de autonomia ela precisa. Então, como que a gente dosa isso? Como que a gente prepara esse pai para tomar essa decisão, né? Então, acho que essa é uma questão complexa, polêmica, mas que é legal da gente se preparar, ler sobre, estudar, né? Acho que eu encerro aqui. Não quis ser muito técnica, até porque eu também não tenho esse perfil tão técnico dos playgrounds, mas vou deixar o meu contato também, se alguém tiver dúvida. A gente tem muito material sobre isso no nosso site, né? Tem todo esse checklist que eu passei aqui, está no nosso site, a gente pode imprimir, dar para os pais, enfim. E, obviamente, para quem já conhece, para quem não conhece também, além de playground, a gente tem mais um montão de dicas, de recursos legais em vídeo, super atrativo, sobre prevenção de acidentes como um todo, né? Então, a gente fala de trânsito, de afogamento, queda, queimadura, intoxicação, tudo que é tipo de acidente, sufocação. A gente tem lá no nosso site um belo portfólio de materiais, de vídeos, de textos, de cursos online, para ajudar os pais aí a evitarem, né? Que é o que a gente quer, que as nossas crianças possam aí crescer seguras, né? E se desenvolver plenamente. Então, é isso. Encerro aqui a minha fala, né? E fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida. Obrigada.